Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RES Podcast. Estamos muito felizes de estar com você aqui nesse vídeo, nesse podcast. Espero que, e eu tenho certeza na verdade, que vai ser uma bênção para você. Eu queria te incentivar a estar aqui com a gente e a compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai abençoar todas as pessoas que vão ver esse episódio aqui hoje, porque nós hoje temos uma convidada especial. E eu quero fazer uma rápida introdução e eu vou deixar a nossa convidada falar um pouco quem ela é. Nós hoje temos aqui a nossa amiga que prontamente aceitou o convite. Eu queria te agradecer também por dedicar tempo, estar aqui com a gente hoje, conversando com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado demais por você estar aqui com a gente hoje, aceitar fazer esse episódio com a gente. Hoje quem está com a gente é a Andréa Senra. A gente está muito feliz, a psicóloga e psicanalista Andréa Senra. Que honra ter você aqui com a gente, sentada aqui no nosso lab. Você já viu aqui que tem bem característico a nossa mesa, né? Tem várias historinhas em quadrinhos. Eu tenho certeza que o seu filho, o Arthur, ia gostar dessa mesa aqui, ele, né? Ele já viu, ele adora. Ele adora, é verdade. Adora. Já vi aqui no lab, que legal, que legal. Olha, bem-vinda, obrigado. E eu queria... aqui é um bate-papo, a gente vai ter um bate-papo, vai conversar sobre um tema que eu acho muito importante. Claro, você com certeza concorda comigo. Eu queria que, antes da gente trocar uma ideia, conversar sobre esse tema de saúde mental e a relação da igreja, da fé com a psicologia, como podemos conversar, né, e trazer benefício para as pessoas. Se é que podemos andar juntos, né? Fala um pouco de você. Você é psicóloga, psicanalista, e por quê? Porque como você decidiu seguir essa carreira? Que acendeu o teu coração aí, ardeu o teu coração para você se tornar uma psicóloga? Então, acho que primeiro eu quero agradecer o convite. Eu acho que é uma honra e acho que é uma excelente oportunidade. Eu tenho uma jornada na psicologia bem longa, né? Eu sempre costumo dizer isso porque faz parte, não tem como a gente dizer Legal. Que não faz. Eu sou filha de psicólogos, eu cresci nesse meio. Então, desde muito pequena, eu convivi com todo tipo de gente. Todos os tipos de pessoas eu convivi. E isso sempre me chamou a atenção. Então, assim, o comportamento, o desenvolvimento... Por que as coisas são como são? O que acontece? Como funciona a mente? Eu acho a mente assim, uma coisa muito fantástica. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Eu fui atrás para estudar isso, dei algumas voltas, voltei, e em algum momento aquilo me capturou. Legal. Você é filho de psicólogo, você falou. E o que você diria assim que... Você, por exemplo, eu tenho formação em odontologia. Né? E aí eu criei um hábito inevitável de sempre que eu estou conversando com alguém, não vou fazer isso agora não, tá? Não se preocupa, não se preocupa. Mas eu fico observando a dentição e tal, né? Claro que, obviamente, não é de uma maneira muito agressiva. A pessoa, isso é normal, dá uma olhada ali, né? E aí, você percebeu também que você criou algum hábito meio estranho de ficar analisando muito as pessoas, e as pessoas também meio que estão percebendo, cara, ela tá me analisando, tá fazendo aqui um perfil, traçando o meu perfil, as pessoas meio que fogem um pouco de você ou tentam disfarçar, você percebe isso, ou você mesmo pensou, cara, não, deixa eu trazer uma leveza aqui, senão eu vou ficar muito analítica. Eu acho que tem dos dois lados, né? Eu acho que tem aqueles que descobrem que eu sou psicóloga e aí rola um certo, vou dar uma fechada aqui porque eu não quero que ela me analise. E tem o extremo oposto, né? Que é, não, fala aqui, o que eu tenho que fazer? Sim. Né? Então, exatamente. Comigo aconteceu isso. Olha, às vezes numa festa de casamento, numa coisa assim, um ambiente totalmente desfavorável, a pessoa querer abrir a boca, olha, eu tô com esse problema aqui. Caramba, acontece. Que legal, né? Mas assim, de hábito mesmo, como eu te falei, eu cresci, né, em meio de vários tipos de psis, né? E eu acho que uma coisa assim que foi muito natural durante a minha criação e eu levei isso para a vida foi a habilidade de ouvir. Legal. Sabe? Então, assim, eu não consigo estar num lugar e tô vendo que a pessoa está falando e não perceber aqui tem até um sofrimento, preciso, Poxa, sabe, legal. ouvir. Você começa a desenvolver talvez um maior grau de empatia, dessa sensibilidade eu acho que sim. Legal.
eu não sei se é só uma empatia, eu acho que fica natural você abrir. Sim, faz sentido. Faz sentido porque acho que no pastoral também tem muito eu como pastor também, eu entendo o que você está falando, né? De talvez até na questão do estabelecimento de esperança, mesmo que a pessoa tenha uma deficiência, ou não deficiência é uma palavra certa, mas assim, uma limitação. Você percebe que ali há um potencial de crescimento, de evolução. O que você diria que na sua profissão e observando os pacientes, na sua relação com os pacientes, né, com os seus... O paciente ou cliente? Paciente, né? Na minha abordagem, paciente. Estou analisando. Então, você diria assim, caramba, o que te deixa mais feliz como profissional, assim? Qual um quadro, uma evolução? O que você diria que enche os teus olhos ou o teu coração de alegria? É o progresso. Principalmente quando existe um momento ali em análise, quando a pessoa entra em análise mesmo, que ela não está só repetindo uma coisa, não, vou levar aqui uma queixa. Não, quando ela entra em análise e aí ela começa a produzir em cima daquilo, isso é extremamente satisfatório. Porque você vê na prática acontecendo e você sabe que a partir dali as coisas vão ser diferentes. Legal. Então, eu acho que também acredito que aconteça com você, né? Quando também é o oposto, é bem frustrante, né? Você tem ali um step by step ali, né? Olha, pessoal, tem aqui um protocolo que normalmente funciona se você fizer. No nosso caso aqui, a gente fala, olha, comunidade, vida de oração, disciplinas espirituais, isso tudo ajuda você a sair da sua zona de conforto e crescer. E aí, quando as pessoas normalmente fazem o básico, elas conseguem crescer, mas também deve dar uma frustração também quando você fala. E aí você percebe que a pessoa ela ama ouvir você e falar, mas ela não consegue aquela ruptura de trazer praticidade ao que ela ouve você instruir, né? E aí é um pouco frustrante também, né? Eu acho que, assim, dentro da minha abordagem, né, que é a psicanálise, a gente trabalha muito com a individualidade. Então, assim, cada sujeito vai responder do lugar dele, e aí ele vai ter o tempo dele. E, às vezes, até esse que poderia ser chamado, né, talvez em outras abordagens, como um retrocesso, que você vê que a pessoa estagnou e aí, bum, deu uma queda. Para a gente vê isso também como um sintoma. Então, assim, significa mais investimento em trabalho, sabe? Então, assim, acho que o mais frustrante, para mim, é quando a pessoa não fala. E isso é sempre um ponto que tem que bater, que assim, olha, trabalhamos com escuta. Claro que a escuta vai além do que é dito em palavras. Claro. Você está observando todo o corpo, exatamente. Corporal, mas mais mesmo no online, falar, né? você consegue, né? Mas se a pessoa fecha, eu acho que isso é um ponto um pouco mais frustrante. Deve ser bem desafiador isso aí. Deve ser bem desafiador mesmo, realmente. É quase que... é quase tipo, olha, eu até reconheço um problema, mas eu não estou disposto a abrir. E aí é como se vai medicar se você não está disposto ou consciente da problemática. Ou né? se não quer, e às vezes a pessoa vai mesmo sem falar. Caramba. E aí é um lance, vamos ficar aqui, olho no olho, até abrir, né? Caramba. E manejar aquilo da forma que é possível. Deve ser bem desconfortável. É um desafio. Claro, com certeza. Acho que no nosso caso, no caso pastoral, acho que isso é bem mais raro de acontecer. Acho que a maioria das pessoas elas falam mais e pedem ajuda, mesmo que elas não sigam o protocolo do que fazer, da praticidade. Mas é interessante você falar isso. Fala um pouco pra gente. A gente está no mês de janeiro e tá rolando aí, né? Todo mês tá rolando. Se eu não me engano, você falou comigo dos 10 anos já que acontece. É o Janeiro Branco. Isso. Você poderia falar o que é isso? Qual é o intuito desse projeto, dessa iniciativa Janeiro Branco? Como começou isso aí? Então, o Janeiro Branco começou em Minas, né, com um grupo de psicólogos, em cima de uma necessidade de que, em janeiro, a gente tende a querer um renovo na nossa vida. Né? Então, é um momento que você reavalia muitas coisas. Ao contrário de dezembro, que as pessoas geralmente fecham mais e entram em uma espécie de sofrimento que é natural, em janeiro você pensa, agora eu apertei um botão e resetei. Então, eu posso começar de novo. E foi uma forma de colocar ali como uma oportunidade da gente acessibilizar
a psicologia, de deixar mais natural, de tentar quebrar os tabus, de levar isso para a rua, de panfletar, falar com as pessoas sobre isso, né? Porque é saúde. Sim, sim. Totalmente necessário, né? Sim, né? E caramba, assim, você não precisa estar nesse meio profissional para saber que a demanda aumentou absurdamente, né? Cada vez mais. Saúde a nível emocional, os diagnósticos, os quadros clínicos, pós-pandemia. Se eu não me engano, adicionaram 167 transtornos. Caramba. Só isso, né? Só isso. Ou seja, existe mais diagnósticos, mais transtornos do que depressão, ansiedade, pânico. Muitos e, assim, eu olho para isso de uma forma que, assim, vamos lá, né? Vamos despatologizar também um pouco, porque a gente entra, às vezes, numa pira de que, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí isso vira uma série de bengalas, sabe? E a pessoa que tem um transtorno, ela não é esse transtorno. Legal. Sabe? E nem tudo que causa um transtorno, que causa um desconforto, é uma patologia, é necessariamente um transtorno. Legal. Isso não é patológico. Isso até traz mais otimismo também para ela enfrentar qualquer dificuldade que ela esteja enfrentando. Não significa que aquilo é perpétuo ou é crônico. Não é né? uma sentença, né? Legal. Acho que a gente sempre tem que olhar para o diagnóstico como uma direção. Uhum. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você tem uma forma de tratar aquilo, uma forma de ver aquilo. Sim. Você não está mais no escuro. Legal. Bem interessante isso aí, porque eu acho que vai trazer mais otimismo, né? Com certeza. Bem, mas graças a Deus que esses 167 transtornos... Por aí, mais ou menos. 167 transtornos não atingem aqueles que se dizem cristãos. Olha aí que maravilha. Quem é crente, quem está na igreja, quem é servo de Jesus, tá bom? Não sofre depressão, não sofre ansiedade, não tem síndrome do pânico, é só ser crente. Não é assim? Quem dera, né? Quem dera. Olha, vai falar um pouquinho aqui, a gente vai transicionar para uma pergunta que, assim, eu sou pastor, né? Nós somos da Reis Church e quem é da Reis sabe que a gente também tem um pouco de intencionalidade e pelo menos um dos nossos frases para a nossa galera, para os irmãos que servem e lideram é o seguinte, que você é mais importante do que o que você faz. Né? Então, assim, como pastores, nós nos preocupamos ou tentamos nos preocupar com a saúde das pessoas, né? Como elas estão, mais do que o que elas podem fazer. Porque senão fica aquela relação muito unilateral, apenas de você fazer, de ativismo, e às vezes você está mal internamente, emocionalmente, e isso é um problema que a gente aponta que vai contra a longevidade do serviço da pessoa. Então a gente prefere, e a gente ora, e a gente tenta ser intencional para que todos sirvam e liderem de forma com longevidade. Uhum. E para fazer isso com longevidade, a gente precisa ver o ser humano no todo, né? Não apenas na questão espiritual. Olha, lê a Bíblia, está na igreja, vai servir, vai liderar. Lê a Bíblia, esteja na igreja, vai servir, vai liderar. Uhum. Não, calma aí, vamos nos preocupar. Você está bem, teu casamento está bem, você está bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, a gente... Até você faz parte de uma equipe de profissionais que ajudam, né, essa equipe de pessoas que estão liderando, estão ajudando. Fala um pouco disso, por que isso pode ser importante, pode ajudar as pessoas. Porque na igreja tem muita gente que demonizou o recurso da psicologia. Não, quem é crente não precisa disso. Quem é crente mesmo, crente raiz, não tem depressão. Quem é crente não tem ansiedade. É só orar mais, vai no monte, vai pagar o preço, faz jejum. E isso é um problema. Porque acaba que, não diria só demonizou a psicologia, a terapia, mas viu isso como uma ferramenta, um recurso de fraqueza. Ou como você disse na nossa conversa antes de gravar aqui, fracasso. Sim. Né? Porque parece que a gente não depende de Deus, a gente está usando recursos que
não necessariamente são de Deus. Fala um pouco dessa equipe, né, de profissionais que estão dispostos a ajudar e também até como o crente, de alguma forma, tem um preconceito, ou tinha mais, né, um preconceito em relação a usar a terapia e a psicologia para sua desenvoltura emocional. Bom, quanto à equipe, a gente atua como um suporte, né? Então, assim, algumas das coisas que estão sendo elaboradas por exemplo, educação, né? Psicoeducação, porque também muita gente não sabe do que se trata. Certo. Né? Nunca teve contato com isso. E realmente de dar suporte, de fazer, de repente, um encaminhamento, uma escuta qualificada, Legal. né? Então, assim, é nessa esfera. Legal. Mas quanto a isso que nós falamos, né, sobre o fracasso e tudo, existe um ideal. Nesse ideal, onde a gente coloca que quem anda com Deus não sofre. Sim, legal. Né? E isso é uma falácia. Sim. E você pode dizer isso melhor do que eu, porque se a gente for puxar grandes homens de fé, eles sofreram muito. E a gente não precisa ir tão longe. Vamos longe, meio do caminho. Por exemplo, um dos mais famosos que nós temos aí, o príncipe dos pregadores, foi Spurgeon. Spurgeon sofreu depressão. Né? Que lutou com a depressão a vida inteira. Então, assim, homens que extremamente íntimos da sua fé, mas que sofrem. Porque, vamos lá, o cristão, ele não está fora do mundo natural. Correto. Nós somos pessoas. Correto. E dentro disso, nós vivemos em tudo que concerne a nossa naturalidade do nosso corpo, da nossa alma, do nosso sentir, né? E isso não está longe de ser divino. Porque a partir do momento que você tem um monte de sentimentos e você não olha para eles, isso está te comunicando alguma coisa. É possível você abraçar essa vulnerabilidade e entender que isso é o oposto de um fracasso, que isso é uma oportunidade de olhar para si, de avaliar como se tem vivido, de olhar para as próprias feridas e se permitir passar por um cuidado. E tem algo que seja mais cristão do que isso? Você ter suporte uns dos outros? A partir do momento que você fecha e diz, não, isso aqui foi um fracasso, você se priva desse cuidado. Cara, isso é muito legal. Você sintetizou, né, muito do que a Bíblia fala sobre a necessidade da comunhão, de trazer luz àquilo que é obscuro, de confissão, né, de guerras, de lutas. Tiago fala sobre confessar as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Então fala muito sobre essa palavra que você usou, que é a vulnerabilidade. E eu acho que no meio cristão eu percebo isso, que é, como eu falei, né, claro, é um extremo, não é todo mundo que é assim, mas tem uma cultura muito de associar as nossas culpas como uma vergonha, uma condenação, porque a religiosidade ela é muito diferente do evangelho. A religiosidade ela exala muito mais culpa e condenação e vergonha do que o evangelho. O evangelho ele é mais redentivo, a vulnerabilidade é para trazer luz, para trazer redenção e trazer cura. Essa exposição é uma exposição protocolo inicial para curar, inclusive. E a religiosidade ela ensinou a colocar máscara. A coisa tá ali. Eu só não falo, né? Então tem uma aparência de santificação, até de perfeição, né? Mas ela na verdade tá enraizada em obscuridade, tá piorando, né? Isso é bem doentio, inclusive. É doentio, e se você parar para pensar, é uma máscara, né, que você coloca todo domingo. Vamos botar domingo, que é o dia clássico, né, de cultos. Sim. Então, assim, é uma máscara que você coloca domingo e que quando você chega em casa você desaba, né? E quanto que se perde. Não, mas não tem problema, porque eu tô sofrendo desde que as pessoas não saibam. O meu checklist está sendo feito. Isso é bem doentio. Isso se expande para toda a sociedade. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia que você tem um apelo de rede social
enorme, Exato, isso aí. extremamente adoecedor, onde o outro é sempre feliz, melhor e mais rico e mais inteligente, mais poderoso do que eu. Ele é mais santo do que eu, Caramba, ele isso é pesado, conquista mais do que eu. Exatamente. Né? E você tem isso, você pega aí, não é só na igreja, você é pegar isso aqui e fazer assim, ó, buf! E você vai ver assim, uma constelação de problemas que são gerados a partir de uma vulnerabilidade não olhada. Muito bom. Mim. Muito bom não, né? Muito problemático. Muito problemático. Esse cenário aí. A gente está conversando muito sobre alguns valores, né? Práticas que são libertadoras. E também tem uma outra que eu adicionaria, que é a questão, talvez... Eu, como pastor, talvez consiga falar mais sobre isso. Você possa opinar, não sei como... Você é uma cristã, né? Talvez você também possa opinar, pelo menos. Mas também a questão de muitos que falam, olha, não a terapia, não a essa questão do recurso da psicologia, que achando que, beleza, o crente pode passar por isso, pode ter suas crises emocionais e seus transtornos, porém, em Deus, ele vai experimentar a cura. Como pastor, eu creio sim que ele pode experimentar a cura. Inclusive, nós vemos na vida de muitos homens de Deus esses fases emocionais que vocês dá para perceber que eles estavam ali nos lugares obscuros, né? Elias, salmista Davi, o próprio apóstolo Paulo, enfim. Inclusive, o próprio Jesus no Getsemane passou um momento de muita dor, de muita necessidade, mas também ele nunca quis ficar sozinho nesse momento de dor. Jesus, ele tinha momentos de solitude, é importante, a solitude não é solidão. E ele sempre foi intencional em ter solitude, né, para a sua vida espiritual, mas ele, nos momentos difíceis, ele precisava de alguém, de um cara ajudando ele a carregar a cruz, ou ali no Getsemane alguém orando com ele, que é muito interessante, bonito e exemplifica muito o que a gente precisa viver. Só que eu acho que tem um tumor na esfera religiosa de projetar responsabilidade e do milagre. Tipo assim, ó, se isso aqui é que eu tô passando, se eu tenho transtorno de medo, eu tenho um medo obsessivo, isso só pode ser espiritual, e logo Deus é que vai curar, Deus é que vai fazer. Eu não faço nada a respeito. Eu não estudo sobre isso, eu não trato isso, eu só oro e Deus vai fazer. Isso é contrário à minha visão sobre ser um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus deu, né? Então, assim, é fácil projetar responsabilidade divina, né? E eu acho que é muito interessante a questão da relação, da parceria, da fé com a psicologia, ao meu ver, porque ela é um recurso, uma ferramenta que vai cooperar com a crise naquele lugar, onde a pessoa estiver, naquele lugar mais obscuro, vai cooperar e não é substituto, né? Não substitui, mas vai cooperar. E eu acho muito interessante isso. Porque tem muita... complementa, né? Porque a pessoa fica assim, cara, não, Deus vai fazer. Deus pode fazer? Deus pode. Mas Deus também nos deu sabedoria, Deus nos deu entendimento para que a gente também coopere e faça a nossa parte para que, ultimamente, Deus faça, ou que não necessariamente ele precisa fazer, mas a gente vai ver um resultado. Um quadro clínico ele pode ser, normalmente, tem uma evolução só por você ter, como você falou, ouvir um psicólogo, você fazer suas disciplinas espirituais e não necessariamente esperar um grande milagre, né? O milagre, às vezes, é só você ser proativo. E interessante porque, até vou pegar esse gancho para falar sobre a questão do milagre. Milagre significa necessariamente algo grandioso? Exatamente. Às vezes, uma pessoa que tem uma depressão maior ou que está passando uma circunstância, porque tem circunstâncias, né? Nem tudo é, como eu falei, nem tudo é um transtorno. Claro. Às vezes é uma circunstância, né? Aquela situação de se sentir no fundo do poço. Às vezes, o milagre é essa pessoa botar a mão para cima. Isso aí.
Entende? É o básico, é o mínimo, talvez, né? Às vezes você conseguir, de alguma forma, pedir ajuda. Exige muito. Legal isso. Pedir ajuda. E eu acho que isso é uma questão coletiva. Então, quando você traz sobre a igreja, e eu posso expandir isso, né? Posso falar sobre qualquer instituição, todos somos responsáveis, porque em algum momento da nossa vida a gente vai ver alguém que vai dar esse sinal. E o que vamos fazer com isso? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, mas agora trazendo para uma questão bem clínica, né? Que você tem propriedade para responder. Como você pode influenciar o desenvolvimento de um adoecimento psíquico? No aspecto... essa é uma das perguntas que as pessoas fazem muito. Tipo assim, cara, eu tô num estágio que eu não consigo pedir ajuda. É muito mais forte que eu. Adianta vocês estão fazendo aí 40 minutos de podcast, falando, sorrindo. É muito fácil. Ou aí o pastor fala na igreja que a gente vai vencer e tal, e tem que ter fé, e tem que ler a Bíblia. Meu irmão, mas eu tô num lugar que eu não consigo nem sair da cama. Ou então eu tenho medo de sair da minha casa. Então, assim, e aí? Como você responderia essa pergunta? No caso aqui, há um adoecimento psíquico. O que seria isso? Como a pessoa pode começar a ter uma red flag, né? Tipo assim, caramba, um alerta vermelho aqui, eu tô ficando mal, tô doente, eu preciso de ajuda, mas eu não consigo nem pedir ajuda. Como é que você... O que você instruiria para a pessoa que acha que está nessa posição? Eu acho que eu sempre recomendo o seguinte: observe as suas relações, tá? Porque a pessoa que ela está em sofrimento, algo desse elo vai cair. Então, ela pode se isolar, ela pode ter um comportamento mais irritadiço, mais agressivo. Isso começa a afetar o entorno. Então, assim, eu acho que isso é uma bandeirinha ali que, sabe, dá uma sinalizada boa. Eu sempre recomendo isso. Quando alguém me pergunta assim, qual é o momento assim, que eu acho que eu preciso ter ajuda? Quando você vê que a sua vida, na prática, está sendo afetada. Então, assim, eu não estou conseguindo exercer as funções que eu sempre exerci. Eu estou começando a ter problemas no meu relacionamento. Eu estou sem paciência nenhuma com os meus filhos. E criança é uma coisa também que pega gatilho demais no adulto, porque né, chama a sua própria memória, então causa. Então, eu sempre recomendo muito isso. Observe como andam as suas relações, observe como está seu rendimento no seu trabalho. Né? E uma coisa que eu acho que é muito importante de ser dita é, às vezes essa pessoa não consegue ver, mas alguém que está perto nota. E aí é importante dizer, olha, vamos conversar, está tudo bem com você? Né? E aí entender, às vezes essa pessoa pode chegar e falar, não estou me sentindo bem, estou mais assim, estou mais assado, e indicar. Esse é o momento da indicação. Então, assim, até para você que está vendo esse podcast hoje, talvez você não seja a pessoa que esteja passando por essa alteração de humor, alteração de produtividade. Você não seja o paciente, no caso, mas você esteja casada com um paciente, ou seja, filho, ou seja, pai de um paciente. Então, isso é muito legal para... Um amigo, né? Um pastor, um discípulo, tal. Com certeza. Você até ficar um pouco observando o comportamento, né? Se isso está se tornando algo... É claro que algo vai escapar, mas assim, quando há se é uma coisa recorrente, talvez. Né? Exatamente. Quando existe algo que saiu da curva, né? Saiu ali, porque dias ruins todos temos. Exatamente. Isso é muito legal. E eu acho que também até tem a ver com a questão, até que ponto eu estou invadindo a privacidade da pessoa? Bem, claro, você não vai ficar fazendo isso para qualquer pessoa, né? Óbvio, se você tem um relacionamento constante, você já tem ali uma abertura. Mas é em prol da saúde da pessoa. Pensa assim. Porque isso é um sinal de amor, né? Você está expondo e convidando essa pessoa a pensar, repensar ou pedir ajuda, porque isso é sinal que você a ama, né? E não que você está invadindo a privacidade dela, porque as coisas podem piorar. Também tem isso, né? Sim. É tipo... Olha, eu descobri um exemplo bem corriqueiro agora, hein? Descobri, gente, que tô ficando calvo.
Olha, tô aqui tentando absorver. Elaborando. Talvez eu vou fazer uma terapia aqui com a Andréia, porque eu não sei o que tá acontecendo, né? Eu que sempre fui marcado com um cabelo legal aqui e tal. O que vai ser de mim sem cabelo, né? Então, assim, gente, tô com um problema sério e é o meu barbeiro que descobriu isso. Aí eu fui na dermatologista e ela falou assim, olha, agradece ao teu barbeiro, né? O Denis, né? O Denis que é da igreja lá, que corta o cabelo do pessoal lá dos homens. Agradece porque ele mandou bem, porque ele realmente reparou e tal. E muito bom, porque tá no início. Ela falou assim, tá no início. Você vai fazer essa medicação, então é bem melhor, a chance de recidiva é... você tem um quadro mais efetivo, se você consegue ver as coisas no início. Agora, óbvio que é uma brincadeira, eu tô fazendo uma... Mas assim, de certa forma tem muito a ver na questão comportamental. Sim. Então, às vezes você tá assim, isso não é nada. Isso vai passar. Beleza. Mas às vezes não. Às vezes é interessante você ter essa maldade de observar. Quanto mais no início, é mais fácil? Com certeza, né? Se você identifica que algo saiu do teu padrão, né, e que tá difícil de lidar, de elaborar, às vezes a gente precisa de um novo olhar. Mas vamos colocar aqui num exemplo, vamos usar eu como exemplo. Até que ponto, o que seria o início, o que seria descartado, por exemplo? Eu estou um mês assim, dá para esperar um mês? Isso pode ser uma fase? Ou você diria, não, cara, se você 3 meses, é bom você já procurar alguém? Eu acho que não tem uma timeline? Não tem uma timeline para dizer, porque é tão subjetivo e a gente não tem como medir o sofrimento, né? Certo, então, certo. Pode ser uma coisa ali de uma semana que causou uma angústia tão avassaladora e vai travando outras coisas, né? Interessante. É bem mais complexo, né? Vamos dar um exemplo aqui de longo prazo. Luto. Perfeito. Pessoa que perdeu alguém importante ou luto de alguma outra coisa. As pessoas tendem a acreditar que, não, o luto dura 3 meses. Aí ela fala, lidei bem. Passou um ano, de repente... Total. Cai aquela bigorna na cabeça e você não sabe o que está acontecendo, dá aquela sensação de estou fragmentado, estou perdido. Né? Então, assim, dá para quantificar e não tem como. O que torna bem mais complexo a situação, né? Eu acho que assim, vamos lá, vamos botar num simples aqui. Se você tem uma dor de cabeça que não passa, você vai ao médico. Entende? Então, assim, você tem um sofrimento que fica ali rondando. A gente não pode ignorar o incômodo. O incômodo é sempre o sinal de alguma coisa. Da mesma forma que uma dor de cabeça. Tá doendo a cabeça ali, tá doendo no mesmo lugar, tal. Você pode estar dormindo mal, você pode estar com uma alimentação ruim, mas pode ser um problema mais sério. Mas pode ser. E também tem a questão do excesso de informação de rede social e de internet, né? Quando você tô com um caroço, apareceu um caroço. A gente não bota no Google, você já sabe isso, o pior né? Em nome doutor de Jesus, que tem é o Google, doutor né? Você vai lá, apareceu um caroço, meu amigo, você vai entrar em depressão, ou você vai ter um ataque de pânico. Exatamente. E aí também deve acontecer muito isso, né? A galera, olha, eu vou seguir esse youtuber aqui, tal, porque ele vai me dar umas palavras boas que vão me ajudar. E Quer aí? um exemplo que tá super em alta? Fulano é narcisista. Agora o narcisismo tá ali no topo. E assim, e pra tá gente. Sabendo, né? E aí tudo assim, fulano foi grosso comigo. Narcisista, né? Isso daí não é bem característica assim, narcisista, né? Pois é, fulano só pensa nele, narcisista. Gente, o narcisismo, ele é primordial ali no começo da vida para você se compor enquanto sujeito, tá? Começa daí. Então, todos temos aí o nosso lado narcísico, que de vez em quando é furado, é atravessado, é isso aí. Sim. E existe gente que é puramente egoísta. E, gente, vamos lá, vamos falar a verdade. Tem gente que é canalha também. Então, assim, nem tudo tá como... né? Nem tudo é um diagnóstico, né? Legal, isso é muito legal. Muito bom. Umas perguntas que também a gente recebeu... com uma certa frequência, é o seguinte: depressão e síndrome do pânico significa que a pessoa está fazendo algo errado? Né? Por que é comum associar com falta de Deus? Tá, vamos lá. Não é sinal de que está fazendo alguma coisa errada, porque não tem nada efetivo que você vai fazer
que vai causar uma depressão, mesmo que ela seja circunstancial. Tá? Não é algo que você provoque, né? E existem também componentes químicos, né? Então, tem baixas de serotonina, de dopamina, e, enfim, e uma série de outras questões aí que envolve a sensação de estar deprimido. Então, Sim. às vezes, uma questão hormonal. Sim, não. Né? Então, assim, então você tem o transtorno, você tem a circunstância, você tem o físico. Olha a complexidade, né, da situação. Então, não acredito que exista algo que você possa fazer, que você está sendo punido com uma síndrome do pânico ou uma depressão, mas que elas sinalizam que existe algo por aí que precisa ser olhado, talvez com um pouquinho mais de carinho. E quanto a questão ausência de isso é falta de Deus, porque eu acho que as pessoas relacionam, e isso é senso comum, de que Deus é 100% amor, então se eu estou sofrendo, então ele não está comigo. Certo. Isso aí. Né? E a gente cai naquilo que a gente falou lá no começo. Enorme falácia. Exatamente. Muito bom. No meu ofício pastoral, eu adicionaria uma resposta aí que não é a da psicóloga Andréia, que eu acredito, na nossa fé, eu creio que podem existir alguns ataques espirituais. Tá? Na nossa fé, nós cremos nisso, que podem se manifestar nesse excesso de tristeza, de isolamento, e pode ter uma seta que é bem espiritual e que se vence espiritualmente. Tá? Isso eu acho que todo caso de depressão é espiritual, não é isso que eu estou falando. Mas é importante também, como pastores ou homens e mulheres de Deus, a palavra vai dizer sobre andar em discernimento. E nunca vai ser em vão você tentar pedir a Deus esse discernimento e usar de armas espirituais para vencer guerras espirituais, tá? E como a gente está falando aqui, esse episódio todo do podcast, a gente não descarta de maneira nenhuma, pelo contrário, né? A gente já falou aqui que a gente encoraja as pessoas a usarem o recurso da psicologia, da terapia, porque a gente até vê muitos casos. Eu acho que em 90% dos nossos casos de aconselhamento a gente encoraja, casamento, faz isso, porque isso vai te ajudar você a se ler, a se identificar, mas nós também não podemos descartar a possibilidade de ataques espirituais, tá? Isso na nossa fé, a gente acredita nisso. E como ataques espirituais são reais, nós usamos de armas espirituais, que muitas até foram faladas aqui, pedir ajuda, falar, oração, né? As disciplinas espirituais. E aí, falando de disciplinas espirituais, Andréia, eu tenho uma outra pergunta também. Tá bom, eu tô com um problema, né, hoje. Eu sei que você até já falou muito sobre isso, né? Eu achei muito legal o lance de você falar e pedir ajuda, ser vulnerável. Eu devo procurar ajuda ou, se eu me dedicar se eu me dedicar às disciplinas espirituais, já vai ser o suficiente? Como você responderia isso? Eu acho que são coisas complementares. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar e cada lugar tem muito valor, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Isso também, essa ambivalência que acaba gerando, eu acho que ela é muito nociva. Exato. Ela prejudica mais do que ajuda, isso. Porque, como a gente falou anteriormente, nós vivemos num mundo natural. A gente não pode ignorar que nós estamos sujeitos aos sofrimentos, angústias e atravessamentos que esse mundo natural nos causa e que pode influenciar. Total. E que a fé também influencia nos tratamentos. Isso aí. Né? Qualquer tratamento que seja. A gente está falando aqui, no caso, sobre psicologia, mas vamos lá, num caso médico... Sim, existem estudos dizendo que quando você ora, isso há um processamento cerebral que é positivo, por exemplo, para o seu sistema imune, para o cortisol. Para quem crê em línguas, né? O presbiteriano já não vai fazer parte desse estudo, mas para quem crê na oração em línguas, há ali uma ativação cerebral, né? É um estado de fé, um estado de espírito ali que leva a pessoa a isso. Inclusive, o teu córtex pré-frontal, ele é onde você processa a reclamação, a murmuração.
né? Mas é também onde você processa gratidão. Então, quando você processa gratidão, você está ali orando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, você não tem como fazer murmuração ao mesmo tempo, né? Não é que você não possa ter tristeza, gente, não é isso não, tá? Que a gente está falando. Mas é interessante essa questão, como a fé, ela ativa a gente fisicamente, né? E até no nosso sistema imune e tal, nosso cortisol, nós como emoção. Sim, eu acho que a fé tem um lugar muito importante em qualquer tratamento que seja, porque para começar, para você acessar fé, né? Aqui a gente está falando sobre a fé cristã. Para você acessar a fé, você precisa se colocar nesse lugar de que eu não tenho o controle de todas as coisas. A partir do momento que você começa a elaborar que você não é onipotente, e que você entrega isso de alguma forma, você se abre. Perfeito. Então, assim, por isso que eu digo que é complementar. Porque olha que junção maravilhosa quando você pensa assim, eu não tenho esse controle, essa situação saiu completamente do meu poder, mas eu entrego isso e, ao mesmo tempo, eu vou buscar um profissional que possa me ajudar nesse processo de elaboração, sabe? Então, assim, eu tenho a minha fé, eu estou me dedicando nisso, eu estou entregando isso está indo para cima, sabe? Você tem aquela esperança, porque fé é ligada à esperança. Sim, total. Né? E você se abre ao mesmo tempo para as questões do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Poxa, que junção maravilhosa. Perfeito. Muito bom. Né? E divina. Não, total. Porque vai fazer... porque nós somos seres espirituais, mas é um ser complexo, né? Temos as nossas emoções, temos o nosso físico, e é muito interessante que um vai cooperar, né? A gente costuma dizer que, às vezes, se você não estiver bem fisicamente, você não vai estar bem emocionalmente. Se você não está bem emocionalmente, você não vai estar bem espiritualmente. E é muito interessante que a gente precisa até estimular as pessoas a ter esse quadro amplo de quem ela é, né? Às vezes é um exame de sangue, uma reposição hormonal, não é só alimentação, dieta. Exercício. É aquele pacote que a gente sempre fala, mas que é difícil, né? De ter uma disciplina nele. Mas, assim, a alimentação interfere muito. Você avaliar como estão os seus hormônios, principalmente para quem já chegou numa certa idade, que aí começa a descompensar, né? Ou mulheres em puerpério, porque você tem ali uma descompensação no seu corpo que vai te afetar também. Então, assim, não é só, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, toque. Não é só isso. Nós somos muito mais complexos do que isso. E essa integralidade também que forma o sujeito, ela é preciosa. E a gente precisa ter uma responsabilidade em cima das nossas queixas. Se você não se implica, não há mudança. Ninguém vai fazer por você. Interessante. Andréia, bem, para a gente encerrar, o que você diria para as pessoas, né, que vão estar assistindo esse episódio? Assim... existem duas possibilidades. Existe aquela pessoa que... Existe algum tipo de trabalho preventivo? Num aspecto, por exemplo... ou é mais intercepção mesmo, a intervenção? A psicologia ela é mais intervenção do que preventiva, né? Mais intervenção. Eu acho que preventiva a gente estaria falando de outras questões, como a gente falou agora, né? Ter uma vida regrada, cuidar do corpo, né? Então, faz o seguinte, para sua fala final, né? Bem... o que você diria para alguém que está ouvindo? Talvez ela esteja, ou num caso que ela está começando a observar, né, esse padrão sendo alterado no seu humor, nos seus comportamentos, relações. Claro que você já falou aqui bastante sobre isso, mas como você sintetizaria essa conclusão final? Assim, cara, olha, se você pudesse dar algumas instruções práticas, talvez aí de top 3, top 4, assim, faz assim isso aqui, que pode ajudar a pessoa que vai estar vendo esse podcast aqui a pelo menos ter esperança e ter uma saída. Tem saída? Tem uma luz no fim do túnel? Sempre tem. E eu sempre digo isso. O sol vai nascer amanhã. Legal. O dia pode ter sido
péssimo. E a gente não precisa ter uma luz que vai nos mostrar onde está o fim do túnel. O que a gente precisa é a luz para o próximo passo. Então, assim, é luz para o próximo passo. Deu o passo? Agora vamos lá, luz para mais um passo. Então, é um dia de cada vez. E eu sintetizaria no ouça o seu incômodo. O que o seu incômodo está dizendo para você? Porque ninguém gosta de ficar angustiado. Então, a tendência é dar aquela tampada, né? Tipo, depois eu vejo isso, ou começar a descontar em alguém, né? Que ele passa sem devolver. Mas ouça o seu incômodo. Ele pode estar te dizendo muito mais do que você imagina. E o sol vai nascer amanhã. Uau, muito bom. Excelente. Muito bom. Ouça o seu incômodo. O sol vai nascer amanhã, graças a Deus, Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Olha, obrigado demais. Eu que agradeço. Foi bom trocar essa ideia com você e obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu coração, pelo que você faz e que você possa prosperar onde Deus colocar você com os seus pacientes. Amém. Deus também possa te usar e você possa ter muita sabedoria, paciência, sabedoria do alto, para também Amém. Usar a sua profissão para ajudar pessoas e que no final eu sei que é uma profissão independente da fé, mas eu sei que também Deus sempre vai ser honrado com isso, tá bom? Obrigado, gente. Amém. Espero que vocês tenham gostado, a gente está feliz demais de estar com vocês. A gente vai se ver no próximo episódio, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Procurem ajuda, não vivam sozinhos, a vida ela é muito mais bela do que a gente pode, do que dos momentos de crise que a gente possa estar vivendo. Que o Senhor te abençoe, te dê força, te dê sabedoria, conte com a gente ama vocês e até a próxima. Valeu! Amém.